Deus nos trouxe aqui hoje para poder trazer ao nosso coração uma grande palavra. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com a bateria recarregada, em nome de Jesus. Números capítulo 27, versículo de número 1. E até que, enfim, terminaremos o nosso aí estudo, né, das filhas, né, de Zelofeade. Hoje, talvez, nós temos aqui aquela que seja a filha que tenha, talvez, uma característica que muitos de nós, estou incluindo, às vezes perdemos. Eu vou falar só os nomes, a história eu já introduzo aqui já de uma vez, que vocês já todos aqui praticamente já conhecem. No tempo de Moisés, existia ali um homem chamado Zelofeade, ele era da família de Manassés, e aí a Bíblia diz que quando esse homem estava junto com os filhos de Israel em busca da terra da promessa, Deus então chama Moisés e fala com Moisés: olha, eu preciso que você faça um censo aí com o povo e você comece agora a separar um por tribo, que esses serão os herdeiros ali da terra da promessa que nós vamos conquistar. E esse Zelofeade, ele morreu no meio do deserto, no meio de tantas pessoas que ali morriam antes de conseguir chegar à terra da promessa. E aí essas 5 filhas desse homem, que nós já estudamos aqui 4, hoje nós vamos falar a última, elas chegam diante de Moisés e falam com Moisés. Quer dizer então que o que é nosso não pode agora ser nosso, vai ter que passar para os irmãos do nosso pai? Mas por que isso? Nós não temos direito àquilo que é nossa herança e por aí afora? E aí Moisés leva diante de Deus. Naquele tempo a mulher não tinha parte em herança. Se o marido morresse, o pai dava para o filho. Se não tivesse filho, dava para o irmão dele. Olha que coisa séria. E elas chegam diante de Moisés e falam com Moisés: leva diante de Deus, nós precisamos que o Senhor leve diante de Deus e Deus vai julgar. Se Deus falar que a gente tem direito, a gente aceita. Se Deus falar que a gente não tem direito, a gente também aceita. A gente fica na nossa. E aí Deus então fala com Moisés: olha, pode levar até elas a petição de uma certa maneira concedida. Elas têm direito sim. E agora por mim, Deus dizendo, isso aí tudo em Números 27, está escrito por estatuto de direito, que quando o pai morrer, se não tiver filho, vai para a filha. E aí, meu irmão, aquele exato momento foi uma abertura que as mulheres passaram a ter no quesito de herança. E aí, nós estudamos cada uma, por quê? Porque cada uma tem um nome, e isso aqui não foi eu que inventei, que isso aqui, se eu falar que eu estou inventando, eu estou mentindo, eu não inventei isso aqui. É só você ir nas Bíblias de estudo e você pegar lá o dicionário bíblico. Ali tem os nomes ali, separado pela letra do alfabeto, pela sequência, e cada nome tem um significado. Então eu não inventei. É lógico que em cima do significado nós desenvolvemos a mensagem. E aí chegamos na última. E esse significado é o que fez com que elas alcançassem a promessa. Nós precisamos enquadrar nisso para alcançar aquilo que é do meu direito. Eu pergunto, a cura é ou não é do nosso direito? Sim ou não, gente? A libertação, as portas abertas e o maior, a salvação. Nós precisamos enquadrar nisso. Números capítulo de número 27, versículo de número 1, diz assim, ó, só vou ler aí o primeiro versículo, aí a gente já entra no estudo de hoje. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes, ou seja, nós já sabemos que elas conquistaram a promessa das suas filhas. Macla, Noa, tudo isso nós já estudamos. Eu não vou estudar mais isso aí, gente. Macla, Noa, Ogla, Milca e a de hoje, leia aí comigo, é o que, igreja? Meu irmão, esse nome aqui, por que eu falei no início? Não leia mais, olha aqui para o pastor. Por que eu falei no início que talvez esse nome, esse significado desse nome seja talvez o que a gente mais precisa se preocupar? Você sabe por quê? Porque esse nome Tirza, ele tem vários significados que se resumem em um só. Significa o prazer de Deus. Olha que coisa séria. Nós vimos ali aquela que se aproxima com confiança, aquela que ninguém pode deter, que ninguém pode parar. Nós vimos também, meu irmão, aquela que não anda com os pés amarrados. Vimos que tinha uma que era aquela que tinha autoridade, que foi muito forte. O princípio para ter autoridade é aprender a obedecer, primeira autoridade. E essa última significa o prazer de Deus. Eu inicio esse culto te fazendo essa pergunta.
Deus tem tido prazer contigo. E escuta, eu não estou aqui dizendo para você, você lembra que eu falei no início? Que talvez seja o que eu mais também, nós, precisamos aprender. Será que Deus ele tem sentido, ele tem tido prazer em nós? Porque essa moça aqui é aquela que diante de Deus é a que tinha mais moral. Ela dava prazer a Deus, ela trazia alegria a Deus em tudo aquilo que Deus proporcionava para ela. Tem coisas, pessoal, que Deus ele não era o plano de Deus para nós, mas nós decidimos. E Deus falou assim, ó, se você quer, tá tudo certo. Só que naquilo que eu decidi, mesmo que não seja na época o plano real de Deus, eu tenho que aprender a dar prazer a Deus. Eu te pergunto, você tem dado prazer a Deus no seu casamento? Você tem sido a esposa que o seu marido sonhou a ter um dia, irmã? Eu estou te fazendo a pergunta, responda para a senhora. O seu marido sonhou em ter uma esposa totalmente geniosa, que faz de tudo para provocar, que emburra a cara de vez em quando e nunca pede perdão? Vai chegar um dia que se o seu marido perdeu o temor de Deus, você ora para ele não perder. Se ele perder o temor de Deus, ele até te larga, filha. E você vai errar junto com ele. Você tem sido aquela esposa que Deus tem prazer de olhar e falar assim, não, é essa mulher mesmo que eu preparei para esse rapaz, ou preparei para esse homem. Agora leva para o outro lado. Você tem sido o marido que Deus ele sente prazer em falar assim, rapaz, como foi bom eu ter abençoado essa aliança. Aquele marido que não existe ninguém santo, mas que ao menos saiba pedir perdão. Seja aquele marido que, com todo respeito do bom sentido falando, é o super-herói. O instinto do homem, biblicamente falando, é caçador. O que é caçador? É o que vai atrás, irmão. Você tem sido aquele marido que dá prazer a Deus? Vamos esquecer agora casamento. Vou continuar. Você tem sido o filho que Deus olha e fala assim, esse é um filho que se eu tivesse um outro filho eu queria ter. Como membro. Você tem dado prazer a Deus como membro? Deus tem olhado e falado, rapaz, esse aqui é o espelho verdadeiro de uma excelente membresia. Tirza significa o prazer de Deus. Evangelho, por favor, vamos lá. Abra, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo 17. Uma vez eu já contei isso aqui, essa questão de relacionamento. E, gente, eu vou falar abertamente aqui para vocês. Cada igreja que a gente vai, a gente sempre encontra uma quantidade de problemas assim, em várias áreas. Tem lugar, por exemplo, que tem muitos casos de filhos nas drogas. Mas tem outros lugares que você tem várias pessoas com problema familiar. Meu irmão, eu vou falar uma coisa contigo. Vigiem, porque o diabo tem tentado muito atrapalhar relacionamentos aqui. Eu estava contando aqui para vocês há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram. Teve uma pessoa, me ligou, uma irmã, não foi aqui. Pastor, por favor, liga lá para o meu marido, que ele foi embora de casa, já tem uns dias que está lá na casa da mulher dele. Já contei isso na casa da mãe dele, perdão. A mulher dele me ligando. Já contei isso aqui. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ligar pro cara, rapaz, pro cara, pensei assim. Eu falei, rapaz, eu tô, sabe? Eu já sabia que eu conhecia a figura, irmão. A mulher eu conhecia, eu sabia. Eu falei, que BO que Deus, sabe, permite eu... Deixa quieto. Aí peguei o telefone, já sei porque você tá ligando, pastor, o marido falando. Falei assim, pois é. Aí falou assim, pastor, não adianta o senhor tentar me ligar. O senhor conhece a mulher que eu tenho, pastor. Pastor, não estou aguentando mais tanta encheção de paciência. Eu vim embora mesmo para casa da minha mãe, vou ficar aqui até quando Deus deixar. Falei, rapaz, tem que resolver. Pastor, essa mulher... Falei, irmão, me dá um exemplo de chatice dela para ver se você tem razão. Eu cheguei em casa, cansado do serviço, ela o dia todo lá. E eu tive que fazer xixi sentado. Você não entendeu por quê? Para não sujar o vaso. A mulher fez ele sentar e fazer xixi, irmão. Eu falei, amigo, isso é ruim de mira, né? Pensei assim. Mas deixa quieto.
Irmã, a senhora está certa, que a senhora limpou tal, mas isso não é motivo de fazer escândalo para o prédio escutar. Ele sempre soube que eu sou assim, ele sempre quis eu assim. Eu falei, isso não, ele te tolera. Não é que ele quer que a senhora seja assim, não. Nós somos o prazer de Deus. Biblicamente falando, deveríamos ser. Olha o que o João vai dizer agora a respeito de Jesus. Ó. Não João, perdão. Eu vou contar a história, porque esse capítulo 3, aí no verso 15, 14 e 15, o João, quando vê Jesus passando, João então fica ali, o João Batista, perplexo, porque Jesus queria que ele batizasse a ele. Jesus falou assim, olha, o meu primo aí, ô João, por favor, vem aqui, me batiza. Jesus falou o João falou para Jesus assim, eu te batizar? Não, é você que tem que me batizar. E aí Jesus falou, não, tem que, aquilo que está escrito precisa ser cumprido. E aí o João Batista, então, pegou Jesus e batizou. Quando Jesus batizou, alguém lembra o que desceu sobre Jesus? Quem lembra? Isso, o formato de uma pomba, o Espírito Santo. E aí, meu irmão, olha que voz. Olha o que Deus fala, o Pai fala do Filho, ó. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho, o quê? Amado. Em quem me o quê? Deus vira e fala assim, esse é o meu Filho que estava comigo aqui, em quem eu sinto prazer. Pastor, isso aqui o senhor quer mostrar para mim o quê? Duas coisas. Deus só vai sentir prazer em nós se nós nos tornarmos filhos. E eu te pergunto, todo mundo é filho de Deus? Se você falar que é, eu vou pedir para você abrir João 1,12. Coloca para mim, ô Diogo, só para você, duas coisas que nós precisamos saber. Primeiro, Deus ele tem prazer em filho, ó. Mas a todos quantos o receberam, Jesus ali, ó, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? Deus. O filho, ele só existe quando alguém aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí tem mãe aqui, tem pai que vai ficar triste comigo. Se o seu filho ainda não aceitou a Jesus, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Duas coisas que eu falei. Primeiro, para Deus sentir prazer, eu preciso aceitar Jesus, irmão. Você está aqui hoje, você não tem um compromisso de aceitar Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, você precisa, ser, todo respeito, ser filho. Deus só vai sentir prazer em filho. Agora, a segunda coisa, meu irmão, a própria Bíblia diz que Deus, ele nos ama. Ele ama o filho, sim ou não? Quem é pai aqui é mãe, ama seu filho? Mas em alguns momentos, seu filho te dá prazer? Eu estou falando dos que já estão barbados. Toda hora ele te dá prazer? Mas você deixou de amá-lo? Não. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Deus ama os seus filhos, mas nem todos têm dado nos últimos dias prazer a Deus. Eu vou te provar que o pai continua amando o filho, mesmo o filho trazendo desgosto. Agora, dar prazer é outra coisa. Eu estou aqui falando como homem de Deus, igreja, e nós precisamos agora entender. Nós precisamos ser o prazer de Deus. Deus precisa olhar para nós e falar assim, eis aqui a Josefina amada em quem me comprazo. Eis aqui o João amado em quem me comprazo. Eis aqui o pastor fulano de tal em quem me comprazo. Eis aqui o membro ou servo fulano de tal, fulana de tal em quem me comprazo. Deus não deixou de te amar. Mas tem muitos filhos que ultimamente não têm dado prazer para Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Continua, por favor. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu começo essa mensagem que você já conhece isso aqui. Aqui é a história de 2 filhos e o mais moço, quando fala mais moço, o mais novo. O mais imaturo, chega diante do pai, pai, o seguinte, me dá aí a parte da minha fazenda que me pertence. O pai foi, repartiu e deu para ele. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Vivendo o que, igreja? Seja sincero. Seja sincero. A Bíblia menciona que esse pai deixou de amar o filho, mas o filho estava dando prazer ao pai? Você sabe por que não estava dando prazer ao pai? Naquele tempo não existia internet. Mas você já viu falar que notícia ruim corre? Sim ou não? Sim. Rapaz, você está andando igual notícia ruim hoje. Pois é, notícia ruim chega. Imagina o pai lá na fazenda, com outro filho lá, que era o mais velho, trabalhando junto com os seus funcionários, e o pai
Chegava, olhava de longe, estava aquele grupinho de funcionário, tudo fofocando. E um funcionário falando com o outro assim, rapaz, sabe o fulano, o filho do chefe, o mais novo? Rapaz, o cara virou giraia, irmão. Eles conversando. Mas como assim virou giraia? Está loucão. Agora está lá, ó, fazendo um monte de coisa errada. Sabe aquele menino que orava por nós aqui? Que antes do trabalho dava uma palavra? Que quando alguém passava mal, a primeira coisa antes de chamar o SAMU era orar? Sabe esse menino? Sei. Que pediu a fazenda? Que pediu. Tudo pediu a herança e foi embora. Eu não te conto. Tá fazendo tanta coisa errada. Ô filho, você pode estar longe, verdadeiramente escondido e ninguém está te vendo. Mas Deus viu o que você está fazendo. E tem muitos que foram tratados com água e pão de ló por Deus. Se afastaram, começaram a dar desgosto, Deus continua te amando. Beleza? Só que tem chegado notícia diante de Deus que você tem dado muito desgosto a Ele, irmão. Isso aqui é para nós entendermos alguma coisa. Tem gente que continua sendo filho, mas que tem decepcionado a Deus. Nas atitudes, da maneira de viver, da maneira até de se portar. Às vezes, pessoal, você vai ser confrontado com situações que até a sua maneira de agir depois daquela situação vai mudar. Você vai começar a ficar uma pessoa mais pensativa, mais calada. E você passando aquela luta, às vezes quem está do seu lado não vai entender. Vai virar a cara para você. Mas presta bastante atenção no que eu vou querer dizer. Eu não estou querendo falar com você que você tem que agradar os outros, não é isso. Mas você tem que se preocupar em não trazer desgosto para Deus, irmão. E esse chegava a notícia, se fosse hoje, irmão, ele ia estar fazendo selfie, não é verdade? Tirando foto, o rapaz aí, doidão, maluco, beleza, né? Maluqueza, né? Fumando, bebendo, com um copo lá de negócio, bebendo. Quanto desgosto, hein, filho? Quanto desgosto, hein? Você que antes pregava lá dentro, agora você é o que está chamando o pessoal para ir beber. Ó, parabéns, ó. Troféu para você, joinha. Hã? Era o obreiro que, na empresa, na hora do almoço, compartilhava um vídeo de coisa errada, ele saía do grupo. Hoje é ele que está compartilhando lá no grupo. As asneiras. Era aquele obreiro que quando alguém contasse uma piada imoral perto dele, ele fechava a cara. Hoje é ele que está contando. A notícia chega, hein? Só que tem um porém. Deus não evita a queda de quem dá desgosto, mesmo sendo filho. Já já você vai ver melhor isso, mas continua. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui. Você nunca cai onde você tropeça. Você só vai cair depois uns 3, 4, 5, 6 passos à frente. Não, ninguém descobriu. Você só está, ó. Chegou o momento de luta. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava o que, igreja? Em que momento o pai deixou de amar o filho? Em que momento o pai entrou no carro e foi lá, filho? Ô filho, você sabe o caminho de casa, viu? Deus não deixou de te amar, é filho. Só que Deus não evita a queda daquele que traz desgosto para ele. Irmão. Versículo seguinte. E caindo em si. A gente precisa cair em si, no bom sentido falando. Fazer uma reflexão. Que às vezes estamos dando mais desgosto do que prazer a Deus. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Continua, por favor. Eu estou lendo esse texto, pessoal, mas nem fazia parte da mensagem. Mas eu preciso... Eu deixei até como na parte do esboço, mas eu só ia citar.
mas eu preciso ler isso aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dar prazer a Deus? Se levante. Está caído? Se levante. Pastor Jaime de Amorim Campos, nosso querido pastor, ele sempre prega assim, sobre a pessoa tomar uma posição, mas tem uma mensagem que ele pregou que eu nunca mais esqueço. Ele falou, olha, na mensagem, Deus não espera, a pessoa não precisa esperar ela cair para poder falar com Deus. O bom é que ela se arrependa ainda quando estando de pé, mas se caiu e se arrependeu, Deus levanta. Levantar-me-ei e terei que ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus o quê? Trabalhadores. E agora nós vamos entender algo importantíssimo. Versículo seguinte. E levantando-se foi para o seu pai. Isso aqui é muito lindo, gente. E quando ainda estava o quê? Viu-o quem? Olha para o pastor. Quem é que todo dia ficava ali naquela porteira ali, olhando para o caminho lá embaixo, com a esperança do filho voltar? Quem? Quantas vezes Deus faz com a gente, hein? Deus está lá na porteira assim, ó, no bom sentido falando, lá na janela, olhando e falando assim, oh meu Deus, esse meu filho podia voltar. Esse meu filho podia negar aquela coisa errada ali, que ele está prestes a cair. Ele podia me dar prazer de novo. O pai sempre tem esperança que o filho vai dar prazer. E eu vou te falar uma coisa. Por mais errado que o filho seja, é errado aos olhos dos outros, né? Mas aos olhos do pai, o filho sempre será o seu amor, o seu grande filho, né? Eu lembro uma vez que eu e meu irmão, os outros irmãos, tudo errado, tudo vivendo coisa errada, uma pessoa falou com a minha mãe assim, divina, pôs a mão na cintura assim. Quando põe a mão na cintura, você já sabe que vem B.O., né, irmão? Até atendimento. Não vem atender aqui no final do culto, não vem falar comigo assim, não. É ruim demais. Aí falaram assim, divina, nossa, esses filhos seus, hein? Só Deus em Jesus na causa. Ela não fala dos meus filhos, não! A gente todo errado. Mas aos olhos dela, não. O pai sempre olhou na janela, esperando uma atitude nossa. Ele está sempre esperando. Está na hora de aprender a dar prazer a Deus, irmão. Dar prazer a Deus onde Ele te colocou, onde Ele permitiu você estar. Eu estou falando isso aqui verdadeiramente. Para muitos, inclusive para mim, para os obreiros, para os pastores, o que for, nós precisamos ser o prazer de Deus. Eis aí o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu sinto prazer. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o que, igreja? Beijou. Vai lá, por favor. E o filho lhe disse, seu pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu? Filho. Traduzindo, volta. Traduzindo, pai, me perdoa, porque eu tenho te trago muito desgosto. Por favor, pai, eu não quero nem ser chamado mais teu filho. Tanto desgosto que eu te dei. Verso 22. Por favor. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, ou alegramos, porque este meu filho estava o quê? Quem traz desgosto, está vivo ou está morto? E reviveu. Tinha-se perdido e foi o que, igreja? E começaram ao quê? Naquele exato momento, o pai estava dando para aquele filho mais uma chance do filho trazer o que para ele? Prazer. Deus te trouxe hoje aqui é para colocar você para dentro da sua casa. Ele está te vestindo, Ele está matando a sua fome, saciando os seus desejos e milagres, amém? Mas Ele espera que você seja o prazer dEle. O amor, gente, é incondicional. Realmente é. Mas olha, Deus depende da nossa conduta para sentir prazer. E agora vai ficar pesado. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15,
versículo de número 10. Diz assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha o que Deus vai falar com Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como o que, igreja? Irmão, isso aqui é pesado, hein? Às vezes que Deus ele se arrependeu de ter feito algo, ter permitido algo, houve destruição. Isso aqui é muito profundo e precisa ser dito. Deus não evita a queda de quem traz desgosto. Eu vou falar de novo. Deus não evita a queda de quem traz desgosto. Você vai entender já por que eu estou dizendo isso. Quando Deus diz que se arrependeu de tudo aquilo que ele havia feito, ele mandou um dilúvio, meu amigo. E ficou só Noé e a família dele. Morreu todo mundo, irmão. Tudo que você imaginar. Mas destruiu, você sabe perfeitamente o que aconteceu. E a própria ciência comprova que alguma coisa nesse sentido aconteceu. E a Bíblia fala o que aconteceu. Tem que tomar muito cuidado para Deus não olhar para você, olhar para mim, e Deus falar desta maneira, arrependo-me de ter dado para aquele camarada aquela oportunidade. Arrependo-me de ter dado para aquela moça essa oportunidade. Isso aqui é muito pesado de ouvir. Arrependo-me de ter dado para o fulano aquela empresa, ou para fulana aquela empresa, ou para aquela pessoa, ou para aquele casal, aquele casamento. Isso aqui é muito pesado de ouvir, gente. Mas nós precisamos agora aprender com a Tisa. Nós temos que ser o prazer de Deus. Eu pergunto e você responde, você tem, naquilo que Deus permitiu você estar, você tem dado prazer, alegria para Ele? Eu não estou falando de erros passados, porque se erros passados, irmão, eles, de uma certa maneira, tirassem o nosso crédito, hoje eu nem estaria aqui pregando. Eu não seria nem pastor de vocês. E até brinco dizendo, e é a verdade. Tem gente que está aqui que se eu conhecesse o Antônio Júnior antes do Evangelho, nem me ouviria hoje, porque tem um senso de julgar as pessoas. Tem coisa que Deus permite a gente estar, mas Deus quer que a gente traga para Ele resultado. Deus não colocou na mão de uma pessoa uma responsabilidade para que algo de qualquer maneira... Não, Ele colocou para que as pessoas olhem e falem assim, rapaz, essa pessoa, isso aqui é bênção. Aí você vai falar assim, não, é porque tudo aqui é porque Deus me abençoa. A gente precisa agora começar a se preocupar em trazer prazer a Deus. É o caso que eu falo com os pastores. Mas será que Deus errou quando te mandou para alguma igreja? Não errou. Não errou. Só que Deus te manda ali esperando você trazer prazer para Ele. Mas tem gente que só traz desgosto, irmão. Eu não sei se tem pastor me acompanhando, mas não faz os cultos. Me perdoa a sinceridade, irmão. Vai para tarde em casa e vai dormir. Rapaz, mas não tem gente de tarde aqui? Por que eu vou dormir de tarde, irmão? Eu posso dormir em outro horário. No horário do culto, irmão. Tem gente que só está trazendo desgosto. Deus deu... A pessoa no antigo... Na antiga pessoa, era uma pessoa que fazia tudo errado, irmão. Aí pediu perdão a Deus, se arrependeu. Deus deu uma princesa pro cara. O cara agora está tratando a princesa como uma bruxa. Não, irmão, estou falando abertamente. Aí Deus fala assim, ó. Poderia citar do contrário. Às vezes Deus deu um príncipe na mão da moça. E ela está fazendo, né? Difícil, está tratando o cara de qualquer maneira. Vai chegar a hora que o cara não vai aguentar, filha. Peça a Deus para ele não perder o temor. O dia que ele perdeu o temor, ele com todo respeito, vai embora, hein? Aí, ele me tolera. Não, ele, como é que é? Ele me ama assim, eu falei, não, ele te tolera. Fazer o cara fazer. Sentou, senta, disse que ele teve que sentar. Deus não queria que o povo tivesse um rei, tá? Naquele tempo. O povo pediu. Deus falou assim, tudo bem, toma. Só que Saul, siga o que eu te orientar. O Saul, na primeira oportunidade que teve, meu irmão, pisou na bola. Deus chama Samuel e fala com ele assim, rapaz, que arrependimento matasse, eu estava morto, viu, Samuel? O que esse cara está fazendo ali, Samuel? Deus não evita a queda de quem traz desgosto, hein? Uma vez, eu vou falar. Meu irmão fez um fogão de lenha. Alguém aqui sabe o que é fogão de lenha, não sabe, né? Porque hoje é uma nutelagem, irmão. Você mostra para o menino assim,
Olha ali, o que é aquilo ali? Aí tá lá um pé de cana e fala, pé de abacate. Deixa pra lá. Irmão, aí tá lá. Meu irmão fez o fogão de lenha. Moral da história, irmão, eu era meio enxerido. E tipo assim, o cimento tava ainda molhado. Alguém já escreveu no cimento molhado? E a mãe já sabia, irmão. Aí a lâmpada estava sem bocal. E eu esperei todo mundo sair, né? Falei assim, agora eu vou lá para poder escrever Juninho, né? Só que eu não vou escrever no escuro. A lâmpada estava no bocal, só que o bocal estava sem a proteção. E estava molhado. Se pegar, eu vou tomar um choquinho ali. Minha mãe deixou eu ir lá e tomou um choque. Você acredita nisso, irmão? Ela falou, escreve Juninho agora na lâmpada. Escreve. Mas nunca mais. Eu escrevi Juninho em lugar nenhum, irmão. Sabe quando você passar na calçada, estava escrito, o cimento estava molhado? Que escrevia, sabe que é as doideiras? Talvez Deus me livrou o pichador aí, né? Mas nunca mais. Às vezes Deus sabe, meu irmão, o que vai acontecer. Ah, está trazendo desgosto para ele? Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Dentro da empresa. Tem gente, meu amigo, que é crente só daqui para dentro. Dali para lá não é. Arrependo-me. Isso aqui é pesado, gente. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou a quem, igreja? A sorte de Saul é que ele tinha o Samuel para interceder por ele. E na hora, será que tem alguém que vai interceder por nós? Tem gente que está aqui, eu vou falar assim, que tem a coragem de falar que é uma pessoa que segue a Bíblia. Mas como é que você vai seguir algo que você nem conhece? Como é que você vai fundamentar a sua maneira de viver em algo que você não sabe nem quantos livros tem, mano? Não estou dizendo que você tem que ser teólogo, não é isso. Isso é um jeito simples de falar. Como é que você vai falar que você vive dos preceitos cristãos se nem em culto você vem? E vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Domingo que vem não está aqui. Se aparecer um outro compromisso, é o primeiro a ir para o outro compromisso. Eu quero ver você que gosta de feriado. Não estou dizendo que você não tem que viajar. Mas qualquer lugar do planeta hoje tem igreja. Tem ou não? Você acha que no céu você vai pegar um feriadão e não vai assistir culto? Você está enganado, viu? Acho que você deveria pensar em ir para outro lugar. Porque para o céu você vai todo dia ouvir a palavra lá. Mas lá você pode ter certeza que não vai ter eu pregando, não. Vai ter o João Batista pregando. E o João Batista é pior. Arrependei-vos, raça de víboras, filhos do demônio, desse jeito. Mas lá ele não vai falar isso. Filhos de Deus. O Samuel passou a noite toda, Deus, por favor, ajuda aí e tal. E Deus vira para ele depois e fala assim, até quando você vai ter dó de Saul havendo eu rejeitado? Olha aí, continua a leitura, continua. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Atenção agora, gente. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor. Olha que mentiroso, irmão. Executei a palavra do Senhor. Cara lavada, né? Vai lá. 14 só eu paro. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E que mugido de vaca que ouço? Para quem não sabe, Deus tinha falado que não era para pegar nada. Só isso basta. Gente, vai chegar um momento que o desgosto ele vai ser tão grande que nós vamos provar um pouquinho do desgosto de Deus, irmão. E aí é mais pesado ainda que você imagina. Eu tenho sim a ideia de que Deus nos ama incondicionalmente, sim. Mas eu também tenho a ideia de trazer desgosto para Ele, porque Ele não evita a queda de quem traz desgosto. Onde Deus lhe permitiu estar? Você tem dado a Ele prazer? Ou você tem dado desgosto? Não precisa abrir, porque senão vai demorar muito. Olha para a tela. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem o quê? Porém,
Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o que, igreja? Quando o autor de Cartas aos Hebreus diz os adúlteros, são aqueles que não se arrependeram, não confessaram. Os que já se arrependeram e confessaram, eles não são mais adúlteros diante de Deus. Deus já pegou e jogou no mar de esquecimento. Pastor, mas a pessoa nem me perdoou, mas você fez sua parte, você foi lá e contou a verdade. Você não precisa esquentar a sua cabeça. É isso que o que está dizendo é aquele que está na prática. Deus permitiu você hoje casar. Você tem dado prazer para Deus na maneira que você conduz o seu casamento? O leito tem que ser sem mácula. Quando fala sem mácula, é sem coisas mundanas que muitos colocam dentro do casamento como sinônimo de amor e por aí afora. O matrimônio precisa ser sem mácula, pessoal, o leito. O seu casamento precisa ser santo. Sério, pastor? Sério? Eu já vi, infelizmente, falar abertamente, já vi pastor pregando, meu irmão, que entre quatro paredes. Mentira, irmão. Biblicamente falando, a mulher não pode deixar o costume dela natural. Eu poderia citar tantas e tantas outras coisas. Tem gente que, infelizmente, traz coisas mundanas para dentro do casamento e fala, é para apimentar. Não, é para poder só apimentar a sua alma. Está trazendo desgosto para Deus. Esquece agora essas práticas. Quando eu deixo de tratar a minha esposa com todo respeito como vaso mais frágil, eu estou trazendo mácula sim para o meu casamento. Quando a esposa deixa de tratar o marido como deveria tratar, eu não vou ficar chutando aqui não. Mas a gente precisa agora entender, tem tanta gente na igreja orando por um casamento, irmão, para Deus dar para ela uma felicidade, e às vezes quem tem não honra aquilo que Deus de uma certa maneira o proporcionou ter. Você tem dado prazer para Deus no seu casamento? Não pergunta para sua mulher, nem para o seu marido, senão você pode ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas você tem que perguntar para você, se eu desse jeito hoje, a minha esposa casaria comigo? Não pergunta não. Se perguntar para ela, você pode ouvir algo que você não queira ouvir. Pastor, mas os dois têm erros. Não discordo de nada que você falou agora. Uma mulher vem e fala, nossa, você defende tanto o esposo, leva meu marido lá para Ipatinga e deixa ele lá, desse jeito. Quando eu falo de casamento, eu falo de filhos. A maneira que você está tratando os filhos é a maneira que talvez Maria e José trataram Jesus quando criança vivia. Seu filho tem quantos anos? 10. Por que ele não vem na igreja? Porque ele não quer, nós tem que vir, sim. Ele tem que vir, claro que ele tem que vir. Tem que te obedecer, ué. Se te desobedece com 10, quando ele tiver com 40 e você com 70, ele vai te colocar no asilo. A sequência da vida é, o filho nasceu, os pais, cuidando do filho. O filho vai crescendo, à medida que o filho vai crescendo, o pai vai diminuindo, né? E o certo era quem cuidar dos pais na velhice. E tem acontecido isso? Às vezes até divide a herança do pai com o pai vivo ainda. Deixa não, você não morreu, por que você vai dividir a herança agora? E aí, você vai morar junto com ele. Primeira oportunidade que tiver, te coloca para fora, paga o aluguel para você e fica com a casa que era sua. Tem cuidado do seu filho? Eu falei na quarta-feira, de relance, em um culto só, se eu não me engano. O Samuel foi educado por Eli para ser sacerdote. Mas os sacerdotes seriam os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas por que Eli não conseguiu colocar os filhos como sacerdote? Porque os filhos eram pecadores. Mas como que o Eli conseguiu preparar Samuel, mas não conseguiu preparar os filhos? Porque Samuel, o Eli tratava com autoridade, os filhos, o Samuel tratava com o coração, o Eli tratava com o coração. Ai. Segunda coisa, olha para a tela também. Provérbios capítulo 10, filho, capítulo 10, versículo 4 e 5, coloca na NTLH. O preguiçoso fica o quê? Mas quem se esforça aonde? O quê? Verso 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa o quê? Daquilo que Deus te permitiu receber o seu salário. Você tem dado prazer a ele? Lá dentro do trabalho. Depois você leia, depois você pode ler, se eu não me engano, Efésios 6. Depois eu posso pegar aqui e passar para você. Irmão, o apóstolo Paulo ensina que eu tenho que aprender a ser submissa ao meu patrão, irmão. E se ele estiver errado, que vai prestar conta com Deus.
Falou também isso na segunda carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Tem tanta gente aqui pedindo porta de emprego aberta e quem tem às vezes despreza. Tem gente pedindo, vai lá nesse negócio que oferece curso aí de profissionalizante. Ou tanta gente querendo se tornar um profissional e às vezes o profissional está aqui dentro e não quer trabalhar, irmão. Mas eu sou profissional, pastor, de quê? Eu faço bolo. Ótimo. Quer coisa melhor? Pastor, sou profissional das unhas. Fazer unha não tem jeito, mas cria um instituto. Estava conversando com um rapaz lá em São Paulo, que a mulher dele também foi manicure. Gostava de fazer esse negócio da unha. Ela começou a desenvolver um modelo de unha. Ela não sei o que ela fez, se ela patenteou alguma coisa assim. Sei que uma marca de cosméticos começou a patrocinar. Futuramente ela virou dono daquilo ali. Hoje ela tem uma loja de cosméticos lá na Flórida, nos Estados Unidos também. E alguns shoppings em São Paulo. Começou modelando a unha. Qualquer lugar pode achar. Mas por que eu preciso falar tudo isso? Porque lá na frente você vai entender. A outra coisa. Você quer dar prazer a Deus no seu trabalho? Assuma o chamado que Ele te deu às vezes de patrocinador. Às vezes de dizimista, né? Que isso aí não é um chamado, é uma obrigação. Eu discordo do senhor. Vai continuar discordando de mim. Vai chegar um dia que Deus vai te mostrar que o que eu estou falando não é de mim, é da própria palavra, irmão. A Bíblia nos ensina que eu tenho que entregar para Deus a 10ª parte. Todo mundo fica, nossa, se o Santos é rico, mas ele devolve o dízimo, ele é judeu. Você sabia disso? Bobinho você, né? Provérbios 27:10, filho. Coloca para mim, rapidinho. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Atenção, melhor é o vizinho perto do que o irmão o quê? Você tem dado prazer a Deus na sua vizinhança? Aqui está dizendo que melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Até seu irmão chegar, você já morreu. Estava lá em Suzano, lá tem uma irmã da igreja. Uma vez eu fiz uma campanha de oração pela família, na quarta-feira, que as pessoas traziam as fotografias e eu deixava no altar e eu orava todo dia por aquelas fotografias. Todo dia orava por uma, para Deus dar livramento. E a sobrinha dela, tinha uma foto dela no altar. A sobrinha dela chegou cansada do serviço, trabalhava de plantão à noite, aí chegou de manhã, morava sozinha essa sobrinha. E aí vai escutando. Ela foi e falou assim, olha, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu já vou passar a roupa agora. Eu passo a roupa. E na hora que eu acordar, daqui a pouco a roupa já está passada, eu posso dormir até um pouquinho mais tarde. Porque ela tinha que resolver as coisas. Só que ela esqueceu o ferro ligado. E não era daquele ferro que desliga, se ficar muito tempo desligado. Não sei o que aconteceu, eu sei que o ferro caiu na tábua, ela já estava dormindo. E começou a pegar fogo. A cachorrinha dela, não sei o que aconteceu, a cachorrinha viu e começou a arranhar a porta, a vizinha do lado começou a bater, viu a fumaça, deu tempo de acordá-la. Ela ia morrer queimada, ia botar fogo no prédio todo. Agora eu vou te falar um negócio, se a vizinha dela não tem temor de Deus, ela é chata pra dedéu, e morre todo mundo, irmão. Melhor o vizinho perto do que o irmão longe, hein? Tem dado prazer a Deus nas suas condutas, onde você mora, ou você é aquela pessoa que... Lá embaixo, gente. Você viu que a pessoa está chegando e você faz questão de apertar o botão para fechar a porta rápido do elevador? Melhor o vizinho perto do que o irmão longe, hein? Minha mãe fala, meu filho, a gente precisa até dos cachorros, e precisa mesmo. Como a minha cachorrinha me traz alegria, viu? Chata para burro, né? Mas me traz alegria. Romanos, coloca ali rapidinho de ouro, que eu tenho rapidinho de ouro. Romanos 12:4. Não precisa abrir não, gente, vai demorar. Atenção, gente, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma o quê?
Você já viu aquela música dizendo assim, ado, cada um no seu quadrado? Dentro da igreja, nós fazemos parte do corpo de quem? Só que ali está dizendo que cada um tem a sua função. Posso te dar um conselho? Se você é perna, não seja braço, irmão. Como que eu estou dizendo? Você está dentro da igreja? Respeita a sua função, irmão. Para de criticar dos outros. Aprenda a ter uma coisa guardada no seu coração. Deus fez a cabeça para ser cabeça, irmão. Você não tem que ser, você não tem que mandar mais do que Cristo, irmão. Deus, já pensou a sua perna no lugar do seu braço? Não. Pois é. Não tem nem como imaginar você operando naquilo que Deus não te chamou para operar. Tem gente que cisma que quer ser cantor, mas não canta nada, irmão. Não canta nada, irmão. Irmãos, olha para o pastor aqui. Ninguém é proibido de pregar. Olha para o pastor. Ninguém é proibido de pregar. Mas se Deus quisesse que você fosse o pastor daqui, Ele tinha te levantado como pastor daqui, rapaz. Você não precisa tentar ensinar ninguém, não, amigo. É lógico que todo mundo aqui está para aprender. Mas, amigo, com todo respeito, falando abertamente com você, tem gente que está aqui que quer saber mais do que um missionário, irmão. Essa fosse missionária fazer, você não faria nada, irmão. Você não é um missionário, amigo. Você não é o pastor Jaime. Respeita aquilo que Deus te deu. Você é obreiro, então seja um bom obreiro, amigo. É membro, seja um bom membro. É pastor, seja um bom pastor. É dizimista, seja um bom dizimista. Você não tem que ficar pedindo pastor prestação de contas para saber o que faz. Com todo respeito a você, irmão, não compete a você não, meu irmão. Tem gente que gosta de dar pitaco, querer ensinar. Amigo, guarda uma coisa no seu coração, ora e monta uma para você. Monta uma para você e você faz o que você quiser, só que você sabe que você vai ter a bênção de Deus. Cada um Deus levanta com uma função. Leva para dentro de casa agora. O pai é pai, amigo, não é filho. Quem tem que te obedecer com todo respeito é o seu filho, irmão. Quem tem que te obedecer é seu filho. Aquela canção, ou canção crente aquela canção, eu nem sabia. Ado, cada um no seu quadrado. Lá dentro da empresa, você não é o patrão, a não ser que você seja destinado pelo patrão a fazer o que você está fazendo. Mas não se interfere em coisas que você não foi chamado, que você vai sofrer a consequência disso. Tem gente que confunde, né? O patrão está lá, um exemplo. E aí, meu patrão, dá um tapa na cabeça do patrão. Primeira oportunidade, ele vai te mandar embora, irmão. Eu posso ficar velho, mas bobo eu não estou não, irmão. Presta bastante atenção. Você tem dado prazer a Deus naquilo que Ele te colocou? E senta aí e desce o pau, né? Dia que você tiver, toda a semente que você plantou, você vai colher. 3 de João, capítulo 1, versículo 4. Pode abrir, lá no final da Bíblia agora. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam o quê? Verdade. João dizendo para Gaio, mas aqui é Deus dizendo para nós. Eu não vou ter prazer maior, alegria maior do que esta. O quê? De ver aqueles filhos meus andando na o quê, igreja? Verdade. Andar na verdade também é guardar mandamento. Pastor, e o que isso tem uma coisa a ver com a outra? Não precisa abrir. Mas Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Coloca lá, filho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Meu Pai. Meu irmão, trouxe prazer para Deus por andar na verdade? Olha o resto do versículo aí. Eu o amarei, Jesus dizendo. E me manifestarei a quem? Vamos lá em João capítulo 11. Rapidinho abre. Meu irmão, quem traz prazer, Deus sempre vai permitir Jesus manifestar a ele. Quer dizer, essa pessoa sempre viverá milagres. João capítulo 11, versículo 1. Rapidinho. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Gente, tempos ruins chega para todos. Só que quem traz prazer a Deus, Jesus vai se manifestar a ele. Amém, gente? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 3. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, só isso basta por enquanto. Eis que está enfermo, olha o que elas vão dizer, aquele que tu quer. Traduzindo. Diz, Senhor, aquele que te traz prazer acabou de ficar enfermo. Olha para o pastor. Até agora o pastor falou de conduta, traz ou não prazer a Deus, beleza? E aqui o João disse agora há pouco que quem anda na verdade
traz prazer a Deus e Deus se manifesta por ele através de Jesus. Quer dizer, vai chegar uma hora que essa pessoa vai precisar de milagres. Aquele que trazia prazer para Deus, que amava o Senhor, né, que o Senhor amava ele, por ele guardava os mandamentos, Lázaro estava enfermo. Pode ser que você hoje tenha lutado para ser uma pessoa exemplar dentro daquilo que Deus colocou na sua mão. E talvez você hoje se encontre enfermo, ou alguma área da sua vida está enferma. Fica tranquila, fica tranquilo. Verso 41, por favor. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres o quê? 42, até o 45. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu, que é a igreja. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Ô Lázaro, vem para onde, igreja? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Se o Lázaro realmente ficasse morto, ele ia para o céu ou para o inferno? Para o céu ou para o inferno? Para o céu. Amém, gente? Ele não era um cara que guardava os mandamentos, que andava na verdade, que trazia prazer? Sim ou não? Só que não era o momento de Lázaro ir para o céu ainda. Você sabe por quê? Porque Deus queria continuar vendo Lázaro dar prazer a ele aqui na terra. Sabe o que Deus está te falando hoje? Não é momento de morrer. Porque Deus vai permitir você continuar aqui, porque você vai continuar dando grandes e grandes prazeres ao Senhor, meu irmão. Deus não deixa, porque não é tempo ainda. Você vai trazer muito prazer para mim. Quanto mais Lázaro vivesse, estivesse vivendo, mais prazer Deus sentiria nele. É por isso que Deus sempre se manifesta àquele que dá prazer. Deus tem prazer de ver, meu irmão, seus filhos andando na verdade. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o o quê? Termino. Salmo 18, 16, 17, 18 e 19. Quando você é uma pessoa que dá prazer a Deus, Deus não vai deixar que te derrubem lá dentro do trabalho. Deus não vai deixar que o juiz dê a causa como negada, né? Vai dar como concedida. Deus não vai deixar terminar. Ainda não é o fim. Quem dá o prazer, meu irmão, Deus ele faz de tudo para manter a pessoa viva. Agora, quem dá desgosto, Deus não impede a queda. Se o Lázaro fosse dar mais desgosto, eu duvido se Deus permitiria que Lázaro voltasse. Deus hoje está ressuscitando empresas aqui, as Lázaros, por aí afora, viu? É momento de dar prazer a Deus. Enviou desde o alto e me tocou. Tirou-me de muitas águas. Rapidinho, gente, meu horário já estourou aqui. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que... Davi dizendo, verso 18, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu, o que, igreja? Amparo. Você notou que Deus livrou Davi de tudo aí? Por quê? Verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha o que em mim, o que, igreja? Deus hoje está te livrando de tudo e de todos, porque Ele tem prazer em você. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, por favor.